E no tema de hoje aqui do estudo diz assim: o corpo aonde? No inferno. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Lucas 16, 23. Vemos que no inferno, o rico tinha olhos, boca, ouvidos, memória, sentimentos e todos os sentidos que um ser humano tem, além de sentir e de lembrar de tudo. Haverá o tormento eterno, por saber que, devido às más escolhas feitas em vida, lhe condicionaram a condenação eterna. Haverá uma grande frustração por nunca mais poder sair de onde? Do abismo, que não há nada mais a se fazer. Mas como será esse corpo? O corpo infernal suportará todo o fogo do inferno. O corpo queimará e não se consumirá. Tem aqui duas imagens aqui para você ter ideia. Continuando o texto abaixo da imagem. Dá para imaginar quanto sofrimento? Cada pessoa tem o direito de escolher onde quer passar a eternidade. Quem escolhe a condenação eterna não tem que fazer nada. Pode continuar vivendo no erro, na vontade da carne, desprezando a Deus e a sua palavra. Ou seja, mas o que escolhe a salvação eterna, o Senhor Jesus deixou essa direção, quando ele diz em Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, acha-la-á. Ou seja, quem quiser a salvação, tem que renunciar, sacrificar, entregar toda a sua vida. Você está disposto? Muito bem. Eu li rápido aqui, porque eu vou entrar no texto sagrado para nós complementarmos esse assunto. O que acontece? Eu acho muito difícil a pessoa ser salva por medo do inferno. Porque quando a gente mostra essas imagens e fala sobre esse assunto, de repente, para algumas pessoas isso possa causar um medo. Eu não quero ir para esse lugar. Mas eu acho muito difícil essa pessoa, ela fazer boas escolhas ou decidir servir Jesus por causa desse medo. É igual a gratidão. Por mais que a pessoa seja grata a Deus pelo que Deus fez, vai chegar um momento da vida dela aqui na terra que essa gratidão, esse calor da gratidão, esse entusiasmo da gratidão que de repente leva ela a evangelizar, vir à igreja todos os dias, etc. e tal, chega um dia que isso acaba. Por isso que há necessidade do Espírito Santo. Como diz a palavra, que aqueles que estão em espírito, estes andam em quê? Em novidade de vida. Então a minha novidade de vida não será a minha gratidão. Porque, queira sim, queira não, ela não deixa de ser um sentimento. A novidade de vida é o que está dentro de mim. É aquilo que eu encontrei e aquilo que eu entendi em relação à minha vida diante de Deus. Então, quando a pessoa ela tem o Espírito de Deus e anda em novidade de vida, todos os dias o próprio Espírito Santo, está lá escrito, que é Ele quem convence o pecador do pecado, da justiça e última coisa. Ninguém lembra? O Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e a última? E do juízo. Então, quando eu tenho o Espírito Santo, novidade, todo dia o Espírito Santo vai me lembrar. Lembra de onde você saiu? Lembra quem você era?
Então, esse erro que você está cometendo aí te impede de viver a vida eterna. Então, você vai me convencer que eu não posso viver no pecado, embora sou sujeito ao erro. Então, ele vai me convencer que mesmo que eu cometa erro, eu tenho que abandoná-lo e seguir com Deus. Justiça, pecado, justiça. O próprio Espírito Santo vai me fazer entender que não tem como eu tomar posse das promessas ou de uma vida com Deus vivendo na injustiça. O que vai me justificar diante de Deus é a obediência à palavra dele. Então o próprio Espírito Santo vai dizer, quando eu entro em oração, o Espírito Santo fala, olha, mas você está errando nisso, como é que você quer que eu responda? Então não precisa ninguém me vigiar, o próprio Espírito Santo me convence do quê? Da justiça, que eu planto e colho. Se eu plantar o que é bom, colherei o que é bom. Se eu plantar o que é mal, colherei o que é mal. Ele sempre vai me convencer disso. E por último, o Espírito Santo vai me convencer do juízo, porque ele sempre vai falar dentro de mim o seguinte, olha, cada dia que se passa, quando a gente se depara com a nossa realidade, a gente começa a ver que tudo passa, tudo acaba, nós somos pó. Outrora você estava com 15, 20 anos, agora você já está com 40, parece que o tempo voou, ou já está com 60. Quanta gente que agora nessa pandemia morreram, foram embora, e elas tinham planos e sonhos, disseram que de princípio eram os velhos, mas começou a morrer um monte de gente nova, e o Espírito Santo te convence do quê? Do juízo. E se eu voltar agora? E se você morrer daqui a alguns minutos? É esse lugar que você quer ir? É diferente. É muito diferente de eu ter medo do inferno e do próprio Deus, todos os dias, me convencer do pecado, da justiça, que é a obediência, e do quê? Do juízo, para onde vai a minha alma, se eu morrer conhecedor da verdade e escolher viver na mentira. Então, quando nós temos essa mente, nós servimos a Deus diariamente, como está escrito aqui embaixo, nós nos esforçamos, porque para ir mais além, deixa eu ler aqui uma coisa para si, haverá duas coisas que vão acontecer, a primeira será essa aqui, na volta de Jesus diz assim, olha, porque o Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, quem conhece alguém que morreu em Jesus? Quem conhece alguém que morreu com Jesus? Os últimos serão os primeiros. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, se até lá estivermos aqui, nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros. Essa é a esperança que me motiva. Então, a qualquer momento, se Jesus voltar em vida, eu vou ser arrebatado quando ele descer. E se até lá eu morrer, eu vou ser ressuscitado para encontrar com quem? Com o Senhor. Eu não vou passar por nada disso. Porque eu paguei o preço. Agora, todos aqueles que não pagaram o preço, que não quiseram se arrepender ou viver em santidade, eles vão deparar com o juízo. Eu vi um trono branco e o que nele se assentava, de cuja presença fugia a terra. Vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Abriram-se livros, outros livros, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo o que estava escrito no livro, e segundo as obras. Deu ao mar o morto que nele havia, e a morte e o inferno deram aos mortos que neles haviam. Foram julgados um por um, segundo a obra. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi encontrado no livro da vida também será jogado no lago do fogo. Essas aqui, essas pessoas diante do juízo, não são os salvos.
Se hoje eu e você pagarmos o preço de valorizarmos a chance que Jesus está nos dando, de vivermos em santidade, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando ele voltar, estejamos mortos ou vivos, nós iremos encontrar com ele. Vamos receber a nossa recompensa, que é a vida eterna ao lado de Deus. Mas se nós escolhermos vivermos no pecado e não valorizarmos essa condição que Deus nos dá, então iremos nos deparar com o trono. Só que, como você observa aqui na leitura, é muito profundo de Apocalipse 21, não há absolvição. Ali não fala que ninguém foi absolvido. Na verdade, o grande juízo é apenas um julgamento para que a pessoa entenda pelo que ou por que ela está sendo condenada. Não porque Deus não lhe deu uma chance, não porque o Espírito de Deus não lhe deu uma chance, até porque tudo está registrado. Pode ter certeza que nesse dia do juízo, como vai ser um após o outro, aquilo que a pessoa fez está registrado. E quando se abrir o livro, Deus vai dizer, porque o diabo vai estar lá para requerer o que é deles. E Deus vai dizer, olha, você teve a chance. Você teve a chance, está lá escrito. Você teve a oportunidade. Tal dia eu falei contigo, tal dia eu falei com você, tal dia você teve a chance e você não aproveitou. Está aqui escrito. Procura o nome dela aí no livro. Foi removido, não está. Então você está sendo condenado porque você não fez a sua parte. Então há esse paralelo. E o que está no meio? O que Paulo disse. Para concluir, Paulo disse que todos, na verdade, correm. Todos correm, disse Paulo. Ele disse assim: não sabeis vós que os que correm, na verdade correm por um prêmio, mas só um leva? Correi de tal maneira que alcancei. Todo atleta se domina para alcançar uma coroa corruptível. Quer dizer que fica por aí, né? Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado, não seja eu reprovado. Então Paulo disse, todos correm, mas só um leva o prêmio. Corra de tal maneira. Qual é a nossa carreira? É a gente permanecer com Jesus. Gente, não é fácil. Todos os dias vem as propostas, todos os dias vem a tentação, todos os dias vem a sugestão. Mas eu pergunto, de quem é a escolha? Para viver na carne ou viver em santidade, em espírito? A escolha é nossa. É minha, é sua. E cuidado, para não cair no conto do diabo, o vigário Satanás. Para concluir, às vezes você comete erros e o diabo vem à sua mente e diz o seguinte: você é a si mesmo, essa é a sua pessoa, não tem como você mudar. Mas tem uma palavra aqui que derruba por terra todas essas ideias diabólicas. Aqui, de maneira, irmãos, que não somos devedores à carne para viver segundo a carne. Eu não devo nada mais para o diabo. Então, se Satanás chega para mim e fala assim, ó, você é assim mesmo. Está vendo essa vontade? Está vendo esse desejo? Está vendo essa fraqueza que tu cometeu de volta? É porque você é assim mesmo. Não. Eu não sou mais devedor à carne. A partir do momento que eu conheço a palavra, eu não devo mais nada para o diabo. Agora, a escolha de viver na carne depende daquele que está alimentando o espírito, porque continuando diz, porque se viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Quem já tomou anestesia? Eu fui arrancar o dente do juízo, tomei 3 anestesias. Pode bater, pode beliscar. O que você sente? Assim é a carne dos que estão em espírito. Você não deixa de ser humano. Você convive com gente ruim, você é tentado. Só que o teu espírito está tão forte que aquilo não te diz mais nada. Então essa ideia do diabo, você é assim, nada. Mais forte que você nada.
Você não vai conseguir, vou sim. E qual é a maneira de eu matar a minha carne? Alimentando o meu espírito. Agora, se não alimentar o espírito, é óbvio que a minha carne vai estar à flor da pele. Qualquer sentimento, desejo ou vontade, eu caio, eu me inclino. Para concluir, meu Deus, diz assim, ó, porque todos que são guiados pelo Espírito são de Deus, porque não recebeste espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes espírito de adoção. Está aqui, ó. Deus não me deu espírito de escravidão. Não faz sentido, gente, Jesus ter me tirado lá de fora, ter trabalhado na minha vida, ter me limpado, para eu ficar aqui dentro uma temporada no reino dos céus, daqui a pouco eu volto para onde? Para o reino das trevas, de novo, está aqui, ó. Não recebeste espírito de escravidão, para de novo viver no temor, no pavor, no medo. Então não faz sentido, Deus me chamou, me tirou lá de fora, trabalhou em mim, eu fico uma temporada no reino de Deus, mas daqui a pouco vem o vigário Satanás, mentiroso, e fala, tu é assim mesmo, é mais forte que você, volta a ser quem você era, e eu fico aqui dentro perdido. Então por que Deus me trouxe, meu Deus do céu? Se é para ser um perdido aqui dentro, que eu continuasse perdido aonde? Lá fora. Pelo menos vai haver menos rigor, porque menos rigor vai haver para quem não conhece do que para quem conhece e não pratica. Ou seja, Deus me chamou para que eu fique pior. Então não caia nessa história do diabo. Você não é devedor à carne, tampouco escravo do pecado. E é com essa consciência que nós vamos pedir o Espírito Santo. Não que tenhamos medo do inferno, mas que todo santo dia o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E que a gente corra essa carreira que nos está proposta, não por medo, mas porque sabemos que a nossa coroa, que é a vida eterna, o arrebatamento, o último dia da nossa vida aqui na terra, ou na volta de Cristo, nós sabemos que será glorioso. Amém? Se você deseja isso, por gentileza, fique de pé.